Olá! O câncer é uma doença caracterizada pela divisão descontrolada de células com mutações genéticas capazes de invadir diferentes tecidos. Os tipos mais comuns no Brasil incluem câncer de mama. Neste episódio do Diálogo, o podcast do programa I ao Quadrado, nós vamos conversar com o Dr. Frederico Kremer, doutor em biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas e coordenador do projeto Bambu Enterprise. Utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, a plataforma Bambu atua como um filtro para identificar moléculas com potencial efeito farmacológico contra o câncer de mama e melanoma. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Frederico. Que bom te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, falar um pouco sobre o nosso projeto e agradeço o convite. O prazer é todo nosso, sei que vocês estão num momento muito maluco, né, do projeto de aceleração, mas para a gente começar, eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes o que motivou o desenvolvimento da plataforma Bambu e como é que ela funciona exatamente. Então, a ideia desse projeto surgiu com a minha primeira orientação de mestrado, quando eu ingressei como professor aqui na Universidade Federal de Pelotas. E então a primeira orientação de mestrado ela foi justamente explorando esses modelos preditivos para fazer descoberta de novos medicamentos. Inicialmente a gente começou com o alvo melanoma, que é o que a gente tinha dados disponíveis, e gradualmente a gente viu que dava para estender essa ferramenta que a gente estava desenvolvendo, que no primeiro momento era a versão 1 do Bambu, né? E a gente foi estendendo para outros tipos de câncer. Então, a gente viu que dava para não só desenvolver isso para a academia, mas montar uma startup em cima disso e oferecer serviços para empresas farmacêuticas. E aí, o edital I ao Quadrado, então, ele caiu como uma luva, né? A gente tinha já uma ideia de uma startup, a gente tinha já um produto tecnológico que estava sendo desenvolvido e a gente tinha a intenção, então, de formalizar isso, né, essa parceria com a universidade, com essa startup e, claro que a gente precisaria de recursos, né, para investir nisso. E aí, então, o projeto se desenvolveu nessa linha. Me fala um pouquinho de impacto. O que significa esse projeto de vocês? Que benefícios ele traz para a sociedade, para os pacientes, para os médicos, para o setor como um todo? Existe uma dificuldade grande, assim, quando a gente fala de descoberta de novos medicamentos, né? Porque a gente tem cada vez mais novas moléculas sendo produzidas de forma, através de síntese orgânica, por exemplo, e a gente, claro, precisa testar essas moléculas, e o teste dessas moléculas, ele é extremamente custoso. Então, é muito caro a gente chegar num novo medicamento, a gente tem que reduzir ao máximo, né, o que seria o custo de chegar nessa nova molécula e o número de moléculas que vai ser testada de fato em laboratório. Então, é como se fosse um grande conjunto de peneiras, né? A gente tem uma peneira inicial que vai fazer uma seleção mais bruta, depois a gente tem peneiras mais refinadas, até que tem que chegar lá em algumas moléculas que vão ser de fato levadas para os ensaios clínicos. Então, a ideia é que a ferramenta Bambu ela seja como uma primeira peneira ou uma das primeiras peneiras que vai dizer quais moléculas têm maior potencial. Isso significa que, se a gente conseguir filtrar melhor as moléculas que vão ir para as etapas seguintes, a gente tem mais chance de chegar num novo medicamento para essas doenças ou outros tipos de câncer no futuro, né? Então, o impacto é de acelerar a descoberta desse medicamento, dando uma filtragem mais refinada no início, né, do processo de pesquisa e desenvolvimento de medicamento. Nossa, sensacional. E como é que tem evoluído, né, a solução ao longo dessa jornada de aceleração no programa I ao Quadrado? Então, na verdade, até a evolução ela seguiu uma linha bem interessante, né? Porque a gente começou desenvolvendo o Bambu e criando essa plataforma online para disponibilizar esses modelos, testando modelos diferentes. A gente viu que para a gente chegar nesses modelos, a gente tinha que fazer revisões extensas da literatura, e essas revisões, elas são muito demoradas, né? A gente tem que utilizar vários artigos para encontrar alvos, encontrar moléculas, o que a gente pode atuar, né, para um possível tratamento. Então, a gente começou um segundo projeto dentro do projeto Bambu, que é uma ferramenta para fazer extração de dados da literatura. E
essa ferramenta, ela também se mostrou útil para nós, a gente vem usando ela internamente, mas apresentando sobre o Projeto Bambu e sobre essa outra ferramenta, que por um breve momento ela não teve nome, né? Agora ela tem um novo nome, Mabel, é o nome dela, né? A gente conseguiu, para a startup, um cliente que se interessou pela tecnologia, né? Então, claro, adaptando para as particularidades desse cliente, né? A tecnologia que foi desenvolvida, mas aproveitando muito do know-how que foi obtido desenvolvendo ela, né? Então, ou seja, a startup conseguiu seu primeiro contrato basicamente quando ela apresentou o Bambu, apresentou essa outra ferramenta que foi desenvolvida por conta do Bambu e essa empresa cliente, então, se interessou em contratar o desenvolvimento de uma nova ferramenta com base nesse conhecimento que foi adquirido desenvolvendo o Bambu e desenvolvendo o Mabel, né? Então, acho que esse foi um impacto interessante, né? Já que a gente já obteve ao longo disso, né? E essa noção, inclusive, de como proceder ali com... porque é de certa forma, uma pivotagem, mas também um pouco de uma evolução de cada ferramenta, né? Eu acho que muito disso vem da mentalidade que a gente foi desenvolvendo ao longo do projeto, com todas as mentorias, todos os conhecimentos que foram sendo passados. Pegando carona nessa tua fala, eu acho que era importante a gente destacar aqui nesse podcast um aspecto que são os aprendizados valiosos adquiridos pelos projetos ao longo, né, dessa jornada de aceleração do programa. Do ponto de vista técnico, de gestão, de modelo de negócios, se você tivesse que citar duas coisas incríveis que vocês puderam absorver dessa jornada, quais seriam esses dois aspectos importantes? Sim, eu acho que em um primeiro momento a gente estava muito focado na parte técnica e a gente não estava olhando tanto para o mercado. Mas que a gente tentasse, a gente da academia, né? A gente pensa na parte científica e tem um pouco de dificuldade de distanciamento do mercado, né? Então, eu acho que primeiro essa visão realmente direcionada para o mercado, pensando o que é viável, o que tem mais chance de causar um impacto, é um conhecimento que a gente foi, habilidade que a gente foi refinando ao longo do período, né, do edital, ao longo de todas as mentorias, né. E aí, particularmente, com relação à área de medicamentos, eu acho que também as capacitações que a gente teve ali com a equipe da Emerge, né, que fez esse treinamento da parte mais de mercado, assim, a gente conseguiu também entender algumas particularidades que a gente tem aqui no Brasil, e, inclusive, ver alternativas, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, tem empresas grandes que atuam, mas tem que ser coisas um pouco mais certeiras, um pouco mais garantidas, né? Porque é um custo elevadíssimo, na escala dos bilhões, né? Então, a gente começou a explorar outras coisas, outras áreas também exigiam o mesmo tipo de conhecimento que a gente precisava. Então, por exemplo, esse cliente, né, que contratou a startup, atende a área de saúde, mas não está restrita à parte de pesquisa de medicamentos. Então, ela está numa outra área que é super importante, que tem, né, gira muito capital e que a gente não estava olhando, né? Então, eu acho que essa noção é uma coisa, essas duas questões, né? Se preocupar mais com o mercado e ter esse feeling do que faz mais sentido direcionar, né, a solução, é uma coisa super importante que a gente, por questão de estar na academia, né, não tinha essa noção, e o projeto, né, ele nos trouxe isso. Antes da gente fazer o nosso exercício de futurologia, uma outra questão que eu queria te apresentar é o que o IA ao quadrado proporcionou para vocês, que você acredita que vocês não teriam conseguido se vocês não estivessem participando do programa. Sim, eu acho que essa resposta se conecta muito com a anterior, né? A gente ter essa noção de mercado, ter essa noção de aonde que dá para impactar mais, também ter inclusive essa noção, né, de outras soluções que estão sendo feitas de IA, né? E isso é uma coisa que é importante para a gente. A gente conseguiu aprender muito ao longo das dinâmicas, vendo o que os outros grupos estavam fazendo, né? Então, a gente chegamos a conversar com alguns, assim, mas isso é uma coisa muito interessante. E acho que
visão orientada a mercado. Eu acho que nós, como eu disse, né, nós estamos na universidade, então a gente pensa no final como sendo o artigo, eventualmente uma patente, mas é bom ver pessoas que estão no mercado, que estão trabalhando justo com a transferência de tecnologia, trabalhando com a parte mais de empreendedorismo, a gente vê, isso aqui faz sentido atacar, isso aqui, o pessoal tenta, mas não, de repente é muito mais trabalhoso. Quando vê, tem esse outro caminho aqui que faz mais sentido. Dando o exemplo da área da saúde, né? Às vezes a gente tem uma super tecnologia, mas que não é viável da gente desenvolver no Brasil, porque a regulamentação é muito alta para a área da saúde humana. Mas aquela tecnologia também é aplicável para a saúde veterinária, que tem um mercado gigante no Brasil e que tem demanda e que a regulamentação é diferente. Então, isso são coisas que a gente consegue, várias coisas que a gente conseguiu aprender ao longo dessas formações, dessas capacitações. Ter esse olhar um pouco mais crítico e, de certa forma, permitindo que a inovação de fato chegue, né? Porque não adianta também a gente focar, não ficar preso a uma solução e, sabe, o problema, de repente, nem precisa daquela solução, né? Quando vê, tem um outro problema que precisa de uma solução parecida. Então, ter um pouco mais dessa noção, o projeto nos ajudou muito. Sabe, doutor Frederico, que eu tive a oportunidade, o prazer de conversar com vários projetos, né, ao longo de todas essas edições do podcast do Diálogo. E esse é um elo muito semelhante em todo mundo. Esse ganho do olhar empreendedor, do entendimento do mercado. Eu acho que para todo mundo esse foi um aspecto do programa muito, muito legal. Que bom, fico feliz. E aqui, uma outra pergunta importante, futuro. Eu vi que vocês já começaram com o pé direito nesse, né, no projeto do IA ao quadrado, mas o que vem por aí? Quais são os passos para a plataforma Bambu? Quais são os projetos de vocês? Está restrito ao Brasil? Vocês pretendem explorar outras oportunidades além das fronteiras nacionais? Dá um spoiler para a gente aqui. A gente pretende seguir o desenvolvimento cobrindo outras doenças. Agora a gente tem alguns editais que a gente está olhando que envolvem também doenças tropicais e que são negligenciadas, mas que existe um financiamento em cima delas justamente porque afetam regiões do globo que as empresas farmacêuticas talvez não estejam olhando em um primeiro momento, né, mas que têm um interesse de vários países, medicamentos para essas doenças, né? Então, a doença de Chagas, né, malária, são doenças que elas são negligenciadas, mas que elas têm um impacto grande. Existem muitos editais direcionados para essas doenças. Então, essa é uma das coisas que a gente está explorando agora para o Bambu. Uma outra coisa é a gente seguir na linha desse desenvolvimento dessa outra ferramenta, né, o Mabel também, que tem uma procura grande, porque agora a gente está integrando muitas soluções dessas IAs mais modernas, né, junto com o cruzamento de dados de literatura científica. Então, isso também a gente está animado, porque é possível que a gente consiga novos contratos similares a esse primeiro cliente que a gente conseguiu, né? E eu acho que em um momento seguinte, né, a gente vai pensar também na expansão dessa startup que surgiu aqui do nosso laboratório, né? Ela teve uma expansão nesse período, então era uma sócia, depois eram 2 sócias, agora já estão em 3 sócias, e o que a gente quer, eu falei isso hoje para a fundadora, né, dá um orgulho muito grande ver, né, que uma coisa que em um primeiro momento era um projeto, era apenas uma pessoa, um CNPJ, né, e a incubadora aqui da universidade, agora já está assinando aí um contrato quase de 6 dígitos, né? Então, acho que isso dá um ânimo muito grande. Então, acho que o projeto Bambu ele vai seguir evoluindo, né, incorporando mais doenças, né, não só questões do câncer. E esses projetos que se derivaram dele, eles também vão ir ou ser incorporados pela empresa, né, startup, empresa parceira, ou então dando origem a outras startups, que é uma outra coisa que a gente discute aqui também, né? A gente tem que ter as tecnologias desenvolvidas no laboratório abertas, né, para que outras pessoas inovem também, né? Então, a gente trabalha muito com código aberto e a gente quer que tenha uma inovação aberta, seja entre a empresa parceira ou com outras empresas que venham a surgir. Que bom.
Parabéns, doutor Frederico. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com o senhor. Parabéns, sucesso para o bambu. Pessoal, o programa IA ao Quadrado é uma iniciativa do MCTI, executada pela Softex, com apoio do CNPq e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós nos encontraremos muito em breve no nosso próximo podcast. Tchau!